Nos primeiros dias de retorno da Lua, os astronautas da missão Artemis II sentiram tonteira, fraqueza e desequilíbrio. O que o espaço provocou no corpo e no cérebro deles? E qual foi o verdadeiro objetivo dessa missão? E o que aconteceu de tão especial nessa viagem? É sobre isso que nós vamos conversar agora. No dia 1º de abril de 2026, no Centro Espacial Kennedy, localizado na Flórida, nos Estados Unidos, o SLS, um foguete gigante da NASA, decolou com destino à Lua, numa das missões mais importantes da história da astronomia e do mundo. Para essa decolagem, uma reação química poderosa entrou em ação. Hidrogênio líquido reagiu com oxigênio líquido e formou vapor de água e uma quantidade gigantesca de energia, que foi suficiente para tirar o foguete de cerca de 2.600 toneladas do chão e lançá-lo ao espaço. E foi nessa decolagem que os astronautas sentiram o primeiro impacto da viagem. O corpo deles chegou a pesar 3 vezes mais. Respirar e falar exigiu muito esforço. Cerca de 10 minutos depois da decolagem, eles já estavam a quase 180 quilômetros de altitude, viajando a cerca de 27.600 quilômetros por hora. E aí, quase todo o núcleo do foguete já tinha ficado para trás. Isso porque o foguete foi se desprendendo em partes ao longo da subida, descartando o peso, até que restou praticamente só a cápsula Orion. Sozinha no espaço e mesmo sem o motor impulsionando ela o tempo todo, a cápsula continuou numa velocidade absurda. Isso foi por causa da inércia, uma propriedade da matéria em que um corpo tende a continuar em movimento a menos que uma força atue sobre ele. E como no espaço praticamente não existe resistência do ar, a cápsula continua quase na mesma velocidade em que foi lançada. Mas isso não significa que ela estava solta. Ela estava sendo controlada por pequenos motores a propulsão, que liberavam jatos de gás, permitindo mudar a direção, ajustar a velocidade e girar a cápsula. Tudo com extrema precisão. E dentro da espaçonave, em meio a monitoramento dos sistemas da nave, teste de equipamentos, coleta de dados e registro de imagens incríveis do espaço, os astronautas também mantiveram uma rotina rigorosa de exercícios físicos, como, por exemplo, corrida com cintos de fixação e treinos com resistência para evitar que o corpo se enfraquecesse. Mas houve um momento em que não foi só o corpo que foi desafiado, a mente também foi. Quando a cápsula ultrapassou cerca de 400.000 quilômetros da Terra e contornou a Lua, eles ficaram 40 minutos sem comunicação. Estar tão longe olhando para o espaço pode gerar ansiedade, sensação de isolamento e até desorientação. Mas pouco antes desse silêncio, algo emocionante aconteceu. O piloto Victor Glover abriu o rádio de comunicação com o controle da missão em Houston e fez uma reflexão que marcou aquele momento. As we get close to the nearest point to the moon and farthest point from Earth, as we continue to unlock the mysteries of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on Earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are. And he also, being a great teacher, said the second is equal to it, and that is to love your neighbor as yourself. And so
as we prepare to go out of radio communication, we're still to feel your love from Earth, and to all of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon. Outro momento emocionante da missão foi quando a tripulação decidiu batizar uma pequena cratera lunar com o nome de Carol, em homenagem à esposa falecida do comandante Ray D. Wiseman. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L-L. E após o contorno da Lua, a cápsula Orion iniciou o retorno. A trajetória foi ajustada com precisão e a nave começou a ser acelerada pela gravidade da Terra, atingindo cerca de 39.000 km por hora. E, enfim, veio o momento mais esperado, a reentrada na atmosfera terrestre. Na reentrada, o ar à frente da cápsula foi comprimido de forma tão intensa que atingiu temperaturas de quase 3.000 graus Celsius. Mas é claro que a nave foi projetada com um escudo térmico feito de um material especial que foi se queimando e liberando partes de si mesmo. E cada pedaço que foi se desprendendo levou também o calor embora, mantendo os tripulantes seguros lá dentro. E próximo à superfície, a cápsula foi desacelerando e os paraquedas abriram na sequência. E no dia 10 de abril de 2026, a nave pousou em segurança no Oceano Pacífico. Mas daí os astronautas não puderam sair de imediato. Eles tiveram que ficar quietinhos lá dentro, esperando o momento certo para sair. Depois de dias em microgravidade, o organismo perde a capacidade de lidar com a gravidade da Terra. Sair de repente pode causar tontura, queda de pressão e até desmaios. Por isso, o resgate foi feito de forma controlada, com equipes médicas já preparadas para a readaptação dos astronautas. E no final deu tudo certo, e o objetivo principal da missão Artemis II foi concluído com sucesso. Eles conseguiram realizar o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos, validando todos os sistemas da espaçonave Orion, antes de futuras tentativas de pouso. E os astronautas Reid, Victor, Cristina e Jeremy voltaram para casa com o olhar de quem viu o que poucos humanos já viram. E eles provaram que a ciência pode até fornecer números e condições de levar o homem da Terra até a Lua. Mas é a nossa humanidade, a nossa fé, o amor, as memórias e o extremo silêncio do universo que dá motivos ao homem de voltar para casa. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até mais.